vamos salvar da história. Então já vamos começar com a foto, né? Essa foto é... eu não faço nem ideia. Eu não sei se isso aqui é... Dona Regina. Qual que é a Dona Regina? É azul, estampado. A Regina sempre tinha umas blusas floridas. Sempre tinha umas blusas floridas. Isso aí eu não sei se não foi Carambi. Não sei. Não é. A Marisa saberia. Vera, contador, você sabe de onde é essa foto? Porque você está aqui, ó. É a Vera não lá. Eu também estou vindo. Marilda Berlim, Tá. Regina Garmater, Sônia Lopes, Raquel, Nelly, Valda, Amália, Terezinha. Essa é moderna. Marilu, essa é moderna. Seu marido, Neuci, Denise, não é tão nova. Zarifa. Carambi, né? Ela sempre se perdia. Zarifa, lá atrás eu acho que é a Yara, A Zilda. Sônia, Zilda, a Nete, A Sônia. eu não sei, Eu tô indo Marisa, Denise, Leila. Ai, isso aí, ó. Tem uns 15 Aqui, ó, anos. é bem velha. Eu tive rápido. Maria Vitória. Tem uns 15 anos. Mais de 15. Vai ser Mais de 15. Então vocês se veem como vocês estavam todos jovens. Será? Não é? Nós estamos um pouco menos jovens. Tá? Então, Mas que tem uns 10, acho que é mais ou menos. Eu, então, nossa, não estava nem nos planos dos meus pais. Bom, então, ó, para quem não sabe, o Sejart começou em 1986, com duas amigas conversando. Eu falei, puxa, seria legal, bacana a gente ter um lugar aqui para falar de jardinagem. Essa conversa em 1986 aconteceu depois que a Dona Regina concluiu o jardim da casa dela. E aqui ela, Regina. Isso aqui é o dia o fatídico. O fatídico jantar em que ela arrematou as pessoas assim, desavisadamente. Mas eu vou contar essa história. A Regina construiu a casa dela, mandou fazer um jardim numa arquiteta, sei lá o que, fez o jardim. Daí ela implantou e ela viu que nada funcionou. E aí ela ficou muito aborrecida com isso e ela resolveu estudar sobre jardim. E aí, no meio disso, ela descobriu que tinha um lugar na França que dava estágios, e aí ela ficou 2 anos estudando francês. Falou com a professora dela que mandou uma carta lá para essa tal dessa princesa Greta Sturza, lá na França, e ela conseguiu o estágio. E foi para a França, ficou 3 meses, isso em 1985. Ficou 3 meses lá na França. E aí, muitos anos depois, ela ficou muito amiga dessa princesa, muitos anos depois, em algum momento, ela perguntou por que a princesa tinha aceitado ela tão rapidamente para estágio. Porque era assim, tipo, um negócio super concorrido fazer estágio na propriedade dessa pessoa. E aí ela falou assim, que ela queria saber o que uma brasileira estava querendo fazer lá para aprender sobre jardinagem. E como é que era esta brasileira? Porque naquele tempo não tinha os WhatsApp, né? Não tinha fotinha para saber quem era. E a Regina já tinha que idade? 55. Isso, 55. Então, aos 55 anos, ela foi para a França fazer um estágio com a princesa, aprendeu sobre jardinagem e voltou, fez mais um mês com o Burle Marx. Foi lá para o escritório do Burle Marx no Rio e consultava o projeto, e via o projeto, e veio para Curitiba e as pessoas começaram, as amigas, né, começaram a perguntar o que ela tinha visto, como é que ela
fazia, e o jardim, ela começou a melhorar o jardim, por que o jardim dela estava funcionando e não sei o quê. Aí ela começou a fazer projeto de jardim. Ela não tinha formação. Não, ela era assistente social. Era assistente social. E aí ela começou a fazer os jardins e, enfim, montou uma firma, voltou da França, montou uma firma e fazia projetos de jardins. E nesse meio do caminho ela começou a dar cursos de jardinagem para ensinar o que ela tinha aprendido para as amigas. Lá na casa dela. Na casa dela. Na casa dela. Aí ela dava esse curso, não sei o quê. E aí, essa amiga dela, que é a Lia Auer, que também gostava dessas coisas, não sei o que, as duas começaram, né? Vamos. Aí apareceu a ideia do Sejart. E aí, um belo dia, em 1986, a Regina chamou os amigos, fez um jantar bem bom, vinho, boa comida, e daí, no fim do jantar, ela olhou para todo mundo e falou assim... Não, mas ela tinha posto um livro. Pôs um livro na entrada, para assinar um livro, porque, né, inauguração da casa, qualquer coisa assim. E aí, todo mundo bem vinhado e bem, né? Na sobremesa ela falou assim, bom, então agora eu queria comunicar a vocês que vocês todos são sócios do Sejart, nós estamos inaugurando. E aquele livro que vocês assinaram é o livro de presença da nossa primeira reunião. E aí ela arrematou um monte de gente, entre essas pessoas está aqui o Arnaldo Camargo, aqui é o Prolic e a Heloína. Esse aqui é o Pasquini, isso aí. É o Ricardo Pasquini. Francilena direita, lá de branco. Direita de branco. Aqui é Francilena, essa ali é a mulher do Arnaldo. É a mulher do Arnaldo, é Marlene. Então a Marlene com o marido, a Francilena com o marido, a Heloína e o Prolic, a Regina e o Dirceu, o marido da Regina. O Prolic escreveu o nosso estatuto. A Dirce que botou aqui, escreveu Ele é o pai da Eliane Prolic, artista, não? É a família. Ah, é o pai. É que eu conheço ele. Ah, é o pai dela. E aí assim começou a Sejart. E aí no começo não tinha sede, não tinha nada disso que a gente conhece hoje. Eram algumas poucas reuniões de noite, e aí os maridos iam para jantar, e aí saíam para ir em congresso, enfim, era bem simples. E aí, ó, só em 87 que nós começamos a ter uma sede. Isso aqui é a Beira. Essa aqui é a Irene Gon. Quem que foi no Bosque Gon conosco? Eu encontro com ela, A Irene Gon. Ali do Pato Papel? Atrás do hotel, da família dela. que a casa dela era onde é o Batel, eu acho. Isso. É. E essa aqui é a Francilena. Lembra? Quem que é essa? Francilena Pasquini. Então, no começo, quando não tinha sede nenhuma, a Francilena sempre cedia a casa, porque ela tinha um lugar grande, uma garagem e tal. Fazia-se muitas... Vai ter uma foto lá. Atividades lá na casa dela. Mas essa é a primeira sede do Sejart que alguém cedeu lá. Eu não sei exatamente no começo como é que era. Mas teve essa sede, então, na Júlia da Costa. Aí depois teve uma, parece que na Saldanha Marinho, qualquer coisa assim. E aí depois inúmeras sedes, até a gente chegar na sede dos Anjos. Dos Anjos do Breno. Dos Anjos. Teve Lá tinha ali na Jacarezinho. nós tivemos sede. Essa que eu conheço, Isso. uma outra, aí nós tivemos União Juventus, fizemos reuniões no Juventus. Clube Concórdia, Central. na Jacarezinho. Ali na... Aqui onde a gente saindo daqui e sobe em direção ao Jacarezinho, tem a sede que hoje é do Curitibano, e era do Concórdia. A gente fazia reuniões ali. Tinha lá na Avenida Batel, ali no centro. Depois nós Center fomos no Design. Design Center. Antes dali da Não, foi assim. Foi.
Teve épocas e épocas. Então teve época que era na casa das sócias, itinerantes. E aí a Sig lembrou aqui da Cida Formigueri, que recebia a gente com garçom e pianista. Nossa, de ouro, não é? Maravilhosa! Gente, quando tinha a casa da Cida, era um espetáculo. Nós tivemos uma reunião lá da Cida, que veio falar para nós uma moça que era italiana, da Itália, que morava no Brasil, para explicar como é, por que ela veio, como é que era a vida aqui, por que ela preferia ficar aqui ou não, mas que ela fazia tudo aqui, a vida dela era aqui, estava tudo bem, mas quando ela foi ter neném, ela foi ter neném na Itália, por motivos dela. Então ela contou tudo sobre a vida, isso foi lá na Cida Formigueri, com pianistas e aquelas coisas maravilhosas. A Cida morava ali perto da Eliane. Fernanda Cida. Acho que mora aí. Não, já faleceu ela, né? Só o marido? A filha. É do lado ali do positivo, quase. Desmancharam a casa. Oi? Desmancharam a casa. Desmancharam? Dela não. Será que não? Desmancharam da Eliana Neném, da filha. Do lado. Faleceu. Então, vejam que era um espetáculo quando a gente fazia a Casa das Sócias. Nessa época, Depende do sócio, né? Se for lá em casa, não eu vai ter lembro garçom. uma vez, agora me veio Não. a memória, que eu fiz uma palestra na Cida. Sim, a gente fazia lá na garagem dela. Na garagem. E aí eu fiz Flores da Música. E aí a gente contratou um rapaz e ele tocava, conforme eu ia falando das músicas que tinha flores, ele tocava. Chiquérrimos eram as nossas. A Bela Pop. Naquele dia. Teve uma que caiu na cadeira. É para dizer o nome? Sofreu toda. Eu sei. Bom, nesse tempo a gente não fazia tantos assuntos técnicos como hoje. Não eram tão técnicos como a gente faz hoje em dia. Eram mais suaves os nossos temas dessas técnicas. Mas, então, ó, o que acontecia? Lá no começo, que era itinerante, era na casa das sócias, de vez em quando tinha marido, tinha jantares das estações, então eles se reuniam, então jantar da primavera, jantar do outono, tinha todas essas coisas. Porque não tinha ainda, né, assunto, vamos dizer assim. E aí nessa época, depois nós vamos falar, tinha, já nesta época, já existia uma circular para falar sobre a programação e o que era feito no CEJAR. E começava assim. Então, Um jornalzinho. já tinha tinha um jornal, mas antes ainda teve outro, que era uma circular mimeografada. Datilografada, mimeografada, coisa linda. Então, ó, essa aqui é a Lourdes Torres, Arlete, aqui é a Lourdes, aqui é a Marisa, ó. A Marisa Gorski, né? A Marisa Gorski. Ana Maria, essa daqui foi tesoureira há muitos anos no CEJARTE. Essa aqui é a Marlene. Essa aqui é a Nori Terezinha. Não é Maria Isabel? Não, é a Nori Terezinha. A Norinda Vívica. Não sei. Noria Não sei, não é Nori Terezinha. E essa aqui, ó, é a Lia. Essa pessoa eu não sei quem é. E essa daqui eu também não sei quem é. Tá? E aí, a Francilena, mas essa aqui ela não é harmonia, mas a Francilena fazia coisas desse tipo, ela chamava na casa dela, fazia troca de mudas. Então, levavam mudas, o dia da reunião era para trocar muda, falar sobre aquelas plantas daquela época e levavam mudas. Como um dia se faz assim, só que todas faziam. Ou muitas faziam e trocavam muitas mudas. Então a gente fazia as reuniões assim. O lanchinho era simples. Essa aqui já foi lá no Harmonia. Na harmonia, isso. Não, ó. Dona Leila. Acho que aqui, ó, deve ser a Maria Vitória. Ali tá a Irene, aqui a Marilda Berlim. Enfim, aí a gente fazia. Lá atrás, de branco.
Aonde? Do lado de vermelho, do lado da de vermelho. Ah, tá. E aqui, ó, acabei de ver, é a Beta. A Beta esteve conosco no aniversário do ano atrasado, né? Que a gente fez naquela chácara. Foi ano passado. Ano passado que a gente fez, que a gente convidou algumas sócias antigas. A Beta estava lá. Aqui as cajazeiras. A Diva e a Dulce. A Raquel ali. Não sei onde é que tá a Raquel. E aqui tá a Regina. E eu devo estar em algum outro lugar. E quem fotografava era a Filipa, não era? Daniel, eu acho. Daniel? Não, não vou me lembrar o nome dela agora. Quem estava falando? Era um nome diferente. Quem que está falando? Quem está falando? Ah, não sei, alguém está dando uma palestra de alguma coisa. Porque daí a gente chamava também pessoas de fora do Sejart para fazer palestra para nós. Esses dias eu postei no Ofertas uma programação de cursos para setembro do Ademar Brasileiro, que é o Mago Jardineiro. Se alguém já ouviu falar, ele deu palestra para nós quando ele era um jovenzinho lá no Harmonia. Ele deu palestra para nós lá. Levou um monte de semente. Uma coisa assim. E agora ele é o tal do... Naquela época ele ainda não era o Mago Jardineiro. Era aprendiz. Mas na parte viu, Carlos? Essa dica. Essa no começo era só embaixo. Não, então, depois mudou para cima. O do Harmonia era... Alguém sabe onde é o restaurante Sorella, da Sorella? Sim. Ali era o Clube Harmonia. Onde é o Sorella hoje. A gente fazia as reuniões ali. Aí eles venderam tudo, não sei onde foi, e despejaram. Aí, quando a gente foi despejada, a moça que cuidava ali estava ali atrás que tem um restaurante. Então tem a Sorella na frente e atrás tem um outro restaurante. Aí aquela foto é naquele restaurante, não é na Harmonia lá embaixo. Esse aqui é na Harmonia lá em cima. É assim. Esse é lá em cima. Neste salão, nós já fizemos uma feira, não tem nenhuma foto da feira. Nós fazíamos a Feirarte. Como é? O que tem no Barigui é Feiarte, né? Não, o que tem no Barigui é Feiarte. O nosso era Feirarte, a feira do Sejart. Que tinha a barraca dos bagulhos da Regina, que ela vendia só bagulho. Você quer despejar, sabe aquelas coisas? Até uma panela de pressão uma panela de pressão sem tampa. Sem tampa. Sem tampa. Mas o que é que eu vou fazer com uma panela de pressão que não tem tampa? Alguém chegou e falou, era isto que eu estava precisando. Porque eu tenho um cachorro em casa que não há pote que ele não destrua. Eu vou levar esta panela porque vai ser o pote de comida do meu cachorro. Eu vou feliz da vida de comprar tal coisa. Essa panela ficou na história. Então, ficou na história. Nessa época a gente fazia feira, então as cajazeiras levavam aquelas coisas que a Verônica faz, assim, de prato, coisa de tinha uma, como é que ela chamava? A Aline, que a filha fazia encharpes. A Sônia fez uma barraca de coisas de Natal. Então a gente fazia essa feira, que angariava fundos para o Sejart, cobrava-se uma porcentagem de quem quisesse expor. E eram várias sejartianas, de sejartianas. Então era só coisas de sejartianas, quem fazia coisas, a gente fazia essa feira. Então uma vez nós fizemos aqui, e uma vez nós fizemos no Concórdia, lá na... Não é? Concórdia, na sede lá na Carlos Cavalcante. Fizemos uma bruta de uma feira lá. Então eu acho que foram algumas feiras que a gente fez, o tal do Feirarte. Depois tinha no Barigui era o Feiarte. O Parque Barigui era um pouco diferente. Não, era diferente, com certeza. Mas eu sempre chamava atenção aquilo, porque o nosso nome era quase igual, né? Então, aí este evento, essa daqui é a Lia. Aí eu me lembro dessa Essa é a Lia. Esta palestra foi sobre aquilo de Essa Lia é viva? magia. A Lia é viva, E
Isso aqui é lá na sede da General Carneiro da Cultura Inglesa. Não, essa aqui foi lá da Cultura Inglesa da General Carneiro. Acho que nem tem mais. Não, Não foi. essa aqui foi lá em cima no sótão. Isso. Lá na General Carneiro. Essa palestra eu fui. Tô eu lá, eu tô me vendo lá. Você está se vendo lá? Aqui, ó. Aqui, ó. Sabe quem é essa pessoa aqui? A Maria. Aquela menina! Mas tem um homem. Quando eu tinha cabelo curto. Quando eu tinha cabelo curto. Não. Ali a Aurélio viva? Aqui a Dulce e a Diva. Isso. A Irene e as outras eu não vou saber. Essa aqui é a Emanuel, como é que ela chama? Noêmia. O Karen ali é viva? Não, a Bíblia já faleceu. É a Maria. E ela participou durante algum tempo no início, mas depois ela se afastou. Se vocês forem na biblioteca, tem muito livro que ela doou para a biblioteca da cidade. Ela falava inglês e a Regina falava francês. Então, Vânia! Ah, senhor! Olha, dona Vânia! Ai! Já sei pensando. 99. E aquela sede que tinha que eu participei ali acho que é na Baldino do Amaral, que até a Agon, na época ia comigo a Agon, a mãe do Requião. Exatamente, ela também era sócia. A da Baldino do Amaral era a garagem da casa do Arnaldo, que ele emprestou. Mas era uma casa mesmo, bonita. Pois é, parece que ele ficava a sede, era na garagem. Então essas sedes todas foram assim, até que a gente chegou aqui. De lá não tem nenhuma foto. De lá não tem nenhuma foto do Baldino. Não. Que ousado. Dica. Karen, nessa época eram mais ou menos quanto? Umas 30? O Sejart foi bem assim, variado. Então no começo eu não sei exatamente quantos eram 45 que assinaram o livro. 45 assinaram o livro. Óbvio que os maridos acabaram saindo. E a dona Regina dizia assim, vamos fazer na quarta-feira à tarde, porque daí marido não pode participar. Porque eles têm que trabalhar. E aí a gente pode falar do que a gente quiser. Foi aí que começou a ficar sempre só mulheres no Sejart, porque quarta-feira à tarde, a não ser que seja aposentado, não tinha como participar. Hoje, muitas de nós só estão participando porque se aposentaram. Né? Então, na época, era mais ou menos isso. E, enfim, não tinha uma sede fixa, e aí começou a crescer, daí diminuiu, daí cresceu, já chegamos a ter 120 sócias. Teve uma época que a gente tinha 120 sócias, que era no período em que a gente fazia esses itinerantes. Como é que você descobriu o Sejart? Como é que você entrou? Pra frente um pouco vai ter uma foto com um cartaz. E eu conheci o Sejart naquele cartaz. Eu vou contar essa história para vocês. Aqui, ó, Dona Beta dando aula de fazer bolotas de louro. Folhas de louro. Folhas de louro. Isso aqui, ó, Nelly, Bea. Ai, não vou lembrar o nome dela, mas é Yara. Ah, não, aquela. Não, essa senhora aqui. Não é a Bea. Essa aqui é a Elza. Não. Essa aqui é a Ali estampado Renate. ali estampado ali é a Rosinha. Rosinha. Ah, era você. Exatamente, a Rosinha. Ela era muito querida. Ela é tia da Lidiana. Era. Que tal? É a avó dela. E essa aqui é a Elza. Elza. Ela era muito querida. Ela era muito querida. Gente, a gente tinha uma turma E muito boa. essa que tá falando, que eu não A me lembro o Beta? nome Não dela. é Yara. Ela também desapareceu, né? Sim, ela mora em São Paulo. São Paulo, né? Ela fazia Desidratação desidratação de buquês de noiva, exatamente. Ela fazia. Eu fui fazer para ela ela queria plantar, ela tinha casa lá na frente do condomínio da Sali.
que é do condomínio da Diva. Isso. Ela tinha casa lá e ela queria plantar Sansão no campo, para fazer a cerca ali. Mas quando começaram com essa folia de Sansão do campo? Bem no começo. Sansão do campo. Daí nós fomos lá estudando, não vai ter como rolar porque não tinha evangelho. Porque o quê? Não é muito adaptada para aí, ó. E o Sejart fazia coisas assim, em locais muito inusitados, nas palestras. Essa aí eu fui, nas duas eu fui. Essa daqui é onde? Não me lembro, mas era um lugar que era uma plantação de bromélias, um produtor de bromélias, num sítio, uma chácara, alguma coisa assim. E eles prepararam isso aí para nós. Provavelmente algum plantio dia da Duque árvore. de Caxias. Esse é de uma sociedade. Duque de Caxias. Nós plantamos aqui é a Patrícia, aqui a Meli, não sei, essa Bea. Não é a reta. Não, é aquela que morava aqui nessa rua, não é? A Dona Monte? Não, a Isa Marques. A Isa Marques. Talvez seja ela. Tem uma coisa que eu já nem sei mais quem é. Isa. Ó, visitando viveiros. Isso aqui, não vou lembrar o nome dela, mas era junto com a Ricobon. Não me lembro o nome dela. Então, ó, visita em produtor de planta. Aqui é no Duque de Caxias. Aqui de novo no Duque, plantando árvores. Aqui a Olga, ó. A Olga já entrou e saiu e algumas já viram ela na última entrada. Agora já não está mais comigo. Esta daqui é a Betsy. A Betsy. A Betsy Aquela que foi uma sócia nossa, Panamenha. E aí ela participou durante bastante tempo conosco, e daí ela voltou embora para o Panamá. E aí teve uma vez que esses sejartianos foram para lá e ela recepcionou as sejartianas com um lanche maravilhoso, com ceviches, né? numa casa, E lá tem um clube também. Ela fundou um clube de jardinagem com inspiração diferente, né? Daí tinha mais pensão e trabalhos que elas fizeram de coisas que acharam paixão, assim, flores, etc. E teve um lanche para maravilhoso, né? Maravilhoso. Nós demos um. Eu dei um buquê de quer dizer, em nome da Sejardina, né? E daí falando assim um espanhol bem maravilhoso. Porque ela falava português muito bem. Mas é que não foi na casa dela. Nós íamos para a dona da casa. Sim. Ela era uma. Aqui era da Sejarte lá, e que não era a Betsy. A Betsy, nós fomos na casa dela, também dando um lanche bom. Que foi no tal do lugar do terreno do clube. Isso. Não, numa casa particular. Não, mas sede do clube deles lá. Sede do clube. Mas foi numa casa particular maravilhosa. Tinha uma tela, eu sou da pintura, né? Que era uma parede inteira. A tela era uma natureza morta, que era a parede inteira. Nunca tinha visto isso. Obras de arte nessa casa, uma mais linda que a outra. E isto aconteceu numa viagem promovida para a turma do Sejarte. Aqui já é aqui. Antes da reforma. Antes da pandemia. Estão vendo aqui, ó. Que tinha os vidrinhos aqui. Então, esta nossa sala aqui, que nós estamos hoje, não tinha aquilo, era fechada. E era com esses vidrinhos aqui em cima. Né? E as janelas não tinham esses. E essas cortinas. Né? E lá também tinha, era fechado com as janelinhas em cima. Aí depois, durante a pandemia, eles fizeram essa reforma toda e por isso nós voltamos para cá. Logo após a pandemia, porque tinha essa porta aberta que a gente podia deixar todo mundo. Porque depois a gente foi lá para baixo. Lá no porãozinho. A gente voltou para cá por causa disso. Porque era aberto o suficiente. E aqui, ó, original.
a Jussara. Então, as nossas sedes eram assim. E aí, além disso, isso aqui foi quando a gente tinha 120 sócios. Eu vou contar a história dessa foto. Então, ó, o Sejarc também teve festas e confraternizações. Isso aqui foi um encerramento de ano na casa da tia da Lu, a Diva, em Quatro Barras. Na época em que a gente tinha 120. Neste almoço, compareceram 92 pessoas. Eu sei porque eu é quem controlava, né? Nesse tempo eu participava. Então, foram 92, mas não estavam só sócias. Nesse tempo, a gente recebia umas visitas assim, aleatórias, de amiga da sócia, prima da sócia, irmã da sócia, filha da sócia, levava-se pessoas. Por quê? Porque a gente fazia assim, a gente contratava um buffet e a Diva oferecia a casa. Ela tinha esse jardim lindo. Uma estrutura ótima. Maravilhoso. E daí tinha uma coisa que o marido da Diva gostava, e ele fazia sempre questão de contar para nós, que ele tinha umas caixas de som espalhadas pelo jardim, disfarçadas numas pedras. Era uma coisa muito impressionante, porque daí você andava pelo jardim e ouvia música. Assim, bem suave, uma coisa tão espetacular, era um negócio muito impressionante. Para a época, era muito sofisticado, o negócio era tipo novidade, era uma coisa impressionante. E esse aqui é um dia de encerramento, como aqueles almoços que a gente costuma fazer. Naquela época a gente não fazia trabalho. Fazia troca de flores. Troca de flores. E foram 92 pessoas para o almoço. E nessa que teve aquelas participações do noivo, da noiva? Eu acho que tal. Não, essa foi o desfile de moda. Ah, essa foi o desfile de moda. A gente fazia. Eu não coloquei todas as fotos porque eu ia acabando. Você e a Ana, né? A Renata, né? Então, a gente fazia, como a Sônia sempre promove coisas, a gente sempre promovia. Teve um que foi o desfile de avental, né? Guarda-chuva. Não, teve aquele avental que você foi com aquele avental bonito. Eu vou fazer de novo. Então, teve uma vez que a gente fez grupos de música. Então a Lu e a Zanata eram os... Ah, a Zanata era ótima. E elas, você tocava violão daí, né? Depois. Mas ali embaixo é na casa da Marise. Não, aqui é outra coisa. Não, ali é festa junina. Aqui, ó, a nossa toca de flores. Ali em cima a gente fez uma apresentação que era o sofá da Hebe, o programa da Hebe. A meia era a Hebe, uma peruca loira depois. E daí tinha o John Lennon, que se apresentou com a Yoko Ono. E tinha outros que apresentaram. As tias eram as primeiras. Tinha o quarteto em si. Quarteto em si. Nossa! Gente, tinha a Vanderleia. Tinha assim, um monte de gente. Teve um ano que eu acho que eu não coloquei a foto. Eu fui selecionando, se eu fosse por todas, a gente ia ficar até amanhã aqui falando. Karen, lá atrás, sabe quem é? Aquela de cor-de-rosa? Que faleceu o tempo que entrou e saiu de novo agora. A Maria. A Maria Voss, ela era a Jaqueline Kennedy. Ela chegou com esse carro antigo. Verdade. Até o carro antigo, ela chegou com esse carro antigo da Maria Voss, era aquele. E teve um ano que a gente fez um alto de Natal com um presépio vivo. E aí a Marta, a filha tinha recém ganhado o nenenzinho. E aí foi o menino Jesus. Ela levou o bebê. Ó, vocês não tem, mas a gente procura, temos todas. Olha, tem muita foto. Tem muita foto. Aqui tem muitas fotos. Tá? Então, aqui festa junina. Sempre teve homem na nossa festa junina. Sempre teve homem na nossa festa junina. Eu sempre fui E tem mais um detalhe. Quando era lá na chácara da Tia Diva, a chácara é bem ali do lado do Curitibano de Golfe, sabe? Tem um condomínio ali. Era ali. E aí, numa das reuniões do encerramento do Sejarc, como era assim meio aberto, então, fulana vai levar alguém e assim.
Chegou um ano, lembra-se que tinha um homem lá que levou levou o homem, levou a família. Gente, a gente de repente não sabia quem era, né? A partir daquele dia, a gente estabeleceu que era só sejarteanas que iam participar. Aí não dava mais, era só sejarteanas. E nesta época, pasmem, no jornal saiu o endereço das reuniões, das casas das sócias. A gente colocava no jornalzinho, que ficava lá no Boltim. Isso. Imagina. Porque o Boltim era anunciante do jornal. Era esse jornalzinho aqui, ó. Começou assim. E aí o Boltim era anunciante do jornal. Então eu deixava 40 exemplares lá no Boltim. O endereço de todas as reuniões de todas as sócias. Hoje, hein, cara? Hoje não pode As coisas mudam. Aí, ó. Regina, a gente sempre fazia muita coisa. Então, essa foto não é a do evento que teve, mas teve uma vez que pense nessa foto o dobro de pessoas. Porque vieram as sócias da Sociedade Paulista. Jardinagem. Todas chiques, maravilhosas. E saltam nessa grama. Foi, né? Todas se saltam nessa grama. Para quem não conhece, nós temos uma Sociedade Paulista de Jardinagem em São Paulo, cidade de São Paulo. É uma sociedade enorme. Ela é tão enorme que o evento que eles fazem anual é para arranjo floral, né? Arranjo floral. Arranjo floral, mas são grupos. Então pense, o Sejarte é um dos grupos da Sociedade Paulista. Elas se unem todas. Aí uma vez por ano todos os Aí uma vez por ano elas se reúnem para fazer esse evento, para fazer os arranjos floral. A gente manda revista para elas todo trimestre. E elas nunca receberam nenhuma resposta. Mas houve uma ocasião em que elas vieram fazer o passeio aqui em Curitiba e a Regina recebeu lá. Então era o dobro disso aqui. Daí estavam todas as paulistas lá. E eu de chique no último com as paulistas. Mas para as que não sabem, a casa da Regina se prestava a isso. Sim. Uma casa grande. Esse lanche aí maravilhoso. Esse era o lanche lá quando a gente fazia lá na Regina. Aqui ela falando que a gente se reunia e conversava. E essa daqui não é Norte. Eu não sei. Eu não lembro o nome deles. Não, eu acho que esse aqui é num dos encontros. Eu acho que é lá no Jardim Botânico. Num daqueles encontros que a gente fez, que vocês vão ver os cartazes, que a gente já fez isso também. Então, a gente, quando era encerramento, início de semestre e São Fiacre, era lá na Regina. Sempre fui lá na Regina. Agora, São Fiacre está lá na Marlene. Então, nós fomos lá no final de agosto para as novatas. Fomos lá ver o São Fiacre, que era o São Fiacre que ficava lá na Regina. Além disso, além dessas reuniões, encontros e almoços e coisa arada que a gente fazia, você já te fazia muita viagem. Esta aqui foi para o Pantanal. Elas foram para o Pantanal e Iolau. A Leila tá aí, eu também tô. Estão lá tomando banho na Zanata. A Carol, filha da Eu tô ali no meio. Cadê tu? Foi Pantanal. Essa aí. Só de longe que se enxerga, daqui de perto está desfocada. Foi bonita. Bonito. Aí nós vamos Essa aqui foi uma visita que foi feita para a Ametista do Sul, na mina de ametistas. E o faxinal vai ser. Então, as bem novatas nunca nem ouviram falar do faxinal. Eu não pus fotos porque, enfim, pus aqui para lembrar. O Faxinal do Céu é uma usina da Copel, que o Mário Torres, que talvez alguns novatos já conheçam, que dá aulas lá com a Marlene, começou a plantar um jardim botânico de plantas caducas, plantas de outono. É um jardim, basicamente, não é só isso, mas principalmente espécies
que são caducas, que mudam as cores das flores. Então, em maio, geralmente o Sejart fazia uma visita para lá. E sempre eram viagens maravilhosas. Mas agora, só um adendo aí, transformou o Jardim Botânico há pouco tempo. Há pouco tempo, antes era só coleção. Foi para lá há mais de 30 anos. Sim. Foi para recuperar áreas degradadas pela usina, pelo alagamento. E aí ele começou como ele era engenheiro florestal, ele começou a implantar um jardim. E ficou tão bonito, que os presidentes da Copel e achavam aquilo uma Suíça brasileira. E foi indo, daí virou um horto. Isto, primeiro e depois jardim botânico. Então tem uma coleção muito grande de azaleias, tem todas essas árvores de outono, e outras plantas também. E aí tem, né? É que, aí agora o que acontece? Com a venda da Copel, ninguém sabe o que vai acontecer com isso. Então, quem viu, viu. Quem não viu, não sabemos o que vai acontecer. Não sei. Posso dar uma coisa para A dente? o dia que nós fomos lá. A ideia é essa, porque eu não estava em muitas dessas coisas. Nós assim, no entardecer resolvemos fazer um passeio na lama com quadriciclo. Aí assim, 2 tinham luz. Então na frente eu ia e atrás ia o meu maridinho, esse nós somos os maridos. E nós, cada um com o seu quadriciclo, no escuro, sem luz. A Marisa chafurdou na lama. E o buraco, e ela não conseguia sair da lama. Nós chegamos pintados de lama. Que delícia. Muito bom. Que foi, Paulo? Na lama. Você ia Foi falar? 8 vezes. O faxinal? 8 vezes. Eu nem Quarto, lembrança, porque, né? Então, Eu fui 4 vezes. 4 vezes. Sim, viu. E viu o desenvolvimento, né? Porque mas tivemos outras viagens também. Para Campo Largo, então 1,5 metro. Tinha mais. Ou mais, né? Porque era uma Exigência. exigência desse pessoal, porque essas pessoas que importavam estas rosas usavam naqueles vasos maravilhosos dessa altura. E as rosas ficavam lá em cima. Então pensem o que é cultivar uma roseira para dar uma rosa num pé, numa haste dessa altura. Eles são especialistas. Isso Mas não é só no Equador. Entre outras coisas. Porque o Equador passa ali a linha do Equador. Isso. A gente foi num lugar lá que... E eles explicam que por ser a linha do Equador, o sol muito a pino e tal, então murcha. Então por isso que a rosa fica reta. Tem todo. Imaginem que são viagens, né? Para passear, para achar bonito, mas vai para conhecer coisas também. Então o Sejart sempre fez isso. As viagens são de passeio, mas com uma finalidade de aprender coisas. A Dirce está nessa Tá viagem lá, ó. também. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Florescita, Vilma, Lealiz, Anete, Zarifa, essa que eu não sei quem, a Irene, que não sei dela. Não era sócia, ela foi de Ela é ganhar. amiga da Anete. Então foi por isso. A Áurea, a Albina, A Regina. a Regina, A Sofia. Marisa lá atrás, Neide, E a Marisa Bortolini. Foi em 2013. Isso. Ó, 12 de agosto de 2013. Não faz tanto tempo. Não, anteontem. E aqui elas foram posar umas rondas. Era tempo de Copa, né? Acho que era época da Copa. Uma época da Copa, elas foram para o Amazonas. Beta, Regina e outra. Aqui é a Regina Beta. E essa, não sei o que é. Não sei quem é. Era alguém que não era sócia, eu acho.
Mora uma amiga delas lá. E aqui embaixo a Marisa. Você não Tá tá escura, né? né? A porta Amazonas. É isso aqui é no Amazonas. Acho que o Teatro da Amazonas não E teve mais todas essas viagens que foram feitas. Ó. Foram para a França, foram para o Japão, foram lá para o Equador, África do Sul, Panamá, Bolívia, foram lá no Salar, não sei quanta. E teve aqui também passeios simpósios, né? Então fomos lá na Casa Bom, aqui é na Ouro Fino. Ouro Fino, nosso Ouro Fino. Lá no Ouro Fino. E aqui lá em Morretes. Em Morretes a gente ia muito para a festa junina. Porque ia lá na casa da Marisa. A gente ia em junho para fazer o encerramento do Sejarte, a gente ia para Morretes. Porque daí já não era mais aquele calor louco. E a gente conseguia se divertir por lá. Então teve muita festa junina lá na Casa Marise. Na Casa Marise. Nós fomos uma vez para Antonina, fomos lá na Ponta do Pita, visitamos e teve uma vez que a gente foi lá no Ecoa Park. Se vocês fomos lá no Ecoa Park. Pena que choveu um pouco aquele dia. Mas a dona Neide, naquele episódio da Ecoa, com chuva e tudo, ela fez uma trilha bem das grandonas. Viu? Bem danada, fez a trilha e teve gente que ficou lá. Mas ela subiu até o morro. E ela fez a trilha. Boa parte foi em Guaraqueçaba. Ela subiu o morro. Mas foi em Guaraqueçaba. Dona Neide, ó. Não, mas lá em Ecoa também. Mirem-se no exemplo desta mulher de apenas. E aquela viagem que nós fizemos com aquele. E daí logo na entrada entrou um casal que nos receberam e tal, e começaram a contar piadas. Aquela viagem foi maravilhosa. Quem que foi naquela? Aonde para vermos orquídeas. É no Paraná, é no interior do Paraná. Lá no norte. Maripá. Maripá. Foi para a festa das orquídeas e chovia feixes. Até o prefeito foi receber. Foi. Chovia canta. Porque Maripá é a cidade das orquídeas. Então, quando chega agosto, eles expõem as orquídeas. A cidade inteira expõe orquídeas. Tem olho de boneca na cidade inteira. Nas árvores da cidade, é um lugar muito bonito. E a festa é em agosto. Sabe como que começou em Maripá? Começou com uma gincana de escola. Então, a diretora da escola montou a gincana e uma das tarefas da gincana era amarrar a orquídea nas árvores das ruas e das praças. Da cidade. E os alunos da escola estavam incumbidos de cuidar depois daquelas orquídeas para que elas crescessem e florescessem. E que ninguém mexesse. Com isso, os alunos, as famílias começaram a cuidar e amarrar cada vez mais. Então, a maior parte das árvores, das praças e das avenidas principais ficaram cheias de orquídea. E com isso começou a ter turistas para ver aquilo. E daí começaram a fazer as feiras, as exposições. Aí começou a ir produtor para lá. Olha como é que funciona o negócio. Produtores. Uma ideia, e né? daí cresceu o negócio. E vejo que o Sejarte descobriu e foi lá olhar. E daí e daí o que botaram também, que achei interessante, que uma velhinha que não estava por fora de tudo, foi lá arrancar numa das árvores. As crianças, uma chamou a outra, parece que eles tinham um código, não sei o quê, porque as famílias moravam nas casas todas ali, né? Cercaram a velhinha e chamaram a polícia. As crianças. E aí foi nesse passeio que as sejartianas estavam no ônibus, gostaram de um jardim lá, né? Daí descemos a moto do a dona da casa, a gente nos chamou. E as famílias começaram a cuidar do jardim. Sim. A cidade inteira. Todos os jardins com rosas, cada um. Então eles foi um incentivo enorme para a cidade.
E ficou tudo. Bom, quem me perguntou como é que eu conheci o Sejart, eu conheci o Sejart aqui. Aliás, um pouco antes disso. Porque antes deste, de 1992, foi em 1980 e... Logo que começou o Sejart, foi em seguidinho que começou o Sejart, deve ter sido 87, mais ou menos. Porque eu me formei em 88. Quando eu ainda estava na faculdade, teve um evento do Sejart na biblioteca pública, que foi levada uma senhora japonesa do Japão para dar uma aula de Ikido. E ela não falava uma palavra em português. E, obviamente, a Regina não falava em japonês. Mas elas se cumprimentaram e ela deu uma aula, essa japonesa deu uma aula de Ikebana na biblioteca pública. E por um acaso alguém falou isso na faculdade, porque a gente devia estar fazendo. Deve ter sido 88, começo de 88. Eu estava fazendo disciplina optativa de plantas ornamentais e fomos neste evento. Aí eu sabia que existia o Sejart. Tá bom. Quando foi em 92, eu já estava casada com 2 filhos. No fim de 92 eu já estava com 2 filhos. Eu ouvi falar de novo do Sejart. E daí eu já tinha os meninos pequenos e eu fui fazer o curso da Regina. Em 97. Fiz o curso da Regina e estou aqui até hoje. E daí, quando eu fiz o curso em 97, a moça que era secretária dela estava para terminar. E ia sair. E numa das aulas a Regina comentou, pois é, porque ela vai sair, porque está precisando de uma secretária, né? Pode ser eu? Eu poderia fazer esse serviço. Por quê? Porque era lá na casa dela, sem horário fixo, né? E eu tinha crianças. A Giovana estava com 4 para 5, foi março de 97. Então a Giovana 4 para 5 e o Guilherme 3 para 4. Aí eles entraram no colégio, botei as crianças no colégio e fui trabalhar para a Regina. Eu ia de tarde, eles eram os primeiros a entrar no colégio na escolinha e os últimos a estudar. E na escolinha eles estudavam de manhã. Depois eles começaram a estudar de manhã, primeiro foi à tarde, depois eu de manhã. Tinha 7 alunos, do maternal ao jardim 3. Eles eram 2 dos 7 alunos que estavam naquela escolinha. Nesse tempo, que era desse curso, que a Regina fazia, então, o curso de jardinagem, aquele de 10 aulas, que talvez alguma de vocês fez e entrou no Sejart porque foi fazer o curso, que era o curso que ela começou a dar quando ela chegou da França. Então, desde 87, ela vinha dando esse curso. E deu esse curso até, né, recentemente. E ela tinha projetor de slide. Exatamente. Essas aulas eram feitas com projetor de slide. Não era PowerPoint. Era slide. Vocês lembram dos slides, né? Aqueles papelzinhos e tal. Tinha como aqui embaixo também. Carrossel. Era as aulas da Regina nos slides. Aqui embaixo nós também tivemos os caracteres. Eu acho que chegamos a usar sim, chegamos sim. Chegamos. Me lembro que arrumaram. Porque para essa sede aqui, nós viemos em 2015. Maio de 2015 que a gente está aqui. Vai fazer 10 anos no ano que vem. Exatamente. Antes disso, de 2010 até 2015, era lá no finalzinho lá no seminário. Lá pertinho da Praça dos Anjos. Antes disso, foi um pouco itinerante. E antes disso foi no Concórdia. E antes teve o Juventus e as sócias e tudo mais. Então, oficialmente de sede fixa, própria, definida, é de 2010 para cá. Que a gente tem. Vai fazer no mesmo lugar. Conte um pouco a história de como hoje. Eu no Sejart, assim, entrei em 97 secretária da Regina. Aí, quando foi em 98, finzinho de 98, meu marido abriu uma loja com o irmão dele.
e eu fui solicitada a ser atendente da loja de carrinho de controle remoto, aviãozinho de controle remoto. Então, eles abriram a loja em dezembro de 98 e aí eu não podia mais ser secretária da Regina, porque eu tinha que atender na loja. Aí ela falou assim, tá bom, mas então vamos fazer uma coisa, você não é mais minha secretária, mas você fica secretária do Sejart. Ela não me largou. Então eu tinha função nas quartas-feiras do Serei. Então na quarta-feira eu não ia para a loja. Aí, de lá para cá, eu durante muito tempo fiquei no Sejart, teve um período que eu não estava mais no Sejart, várias coisas aconteceram. E quando foi em 2014, eu fui lá na sede visitar a Regina, porque eu sabia da sede, não sei o que, fazia horas que era para eu ir lá falar, eu fui lá conversar com ela. Daí ela falou que algumas vocês conheceram, a Raquel e a Juliana, que eram secretárias da Regina e eram secretárias do Sejart, e aí a Juliana estava saindo, ia ficar só a Raquel ia ficar no escritório da Regina e ela precisava de alguém para atender lá na sede do Sejart. Eu tá bom, eu tô à toa. Antes disso, a Leila, né? A Leila, que era secretária, zoeira, gerava os galhos, tudo lá. Tem os cadernos tudo aqui embaixo, tudo anotadinho da Dona Leila. E aí, nessa época, essa sede era uma sede assim, um pouco lúgubre, digamos assim. Então, era uma casa muito grande. A casa era grande, daí tinha muitas salas e coisas, não sei. E ela deu aconchegante, né? Também, né? Eu mesma fiz o curso lá. Tinha curso lá. Mas era uma coisa esquisita, porque em vez de chamar mais gente, porque tinha mais espaço, começou a pessoa a sair. Só que a ideia, Karen, na época, era fazer mais cursos. Sim, não. E a ideia da Regina justamente era isso. Vamos fazer bastante curso e não sei o quê, porque tem uma série, não sei o quê. E no fim, eu ficava lá de segunda a sexta, de porta e luz apagada. Porta fechada e luz apagada, para não aparecer ninguém. E mal iam as sócias. Nessa época a gente chegou a ter 60 sócias. Teve uma reunião com 17 pessoas assistindo. Então aquela sede não era boa. O astral não era bom. Não tinha alguma coisa naquela. E aí eu entrei no finzinho de abril de 2014 para assumir a secretaria. E aí eu passei abril, maio, junho, julho. Regina, vamos achar um lugar, vamos sair, porque aí aumentava o aluguel, né? A gente precisava de um outro lugar, não sei o que, começamos a procurar. Aí um dia, que era, sei lá, eu acho que era abril de 2015, a gente fazendo uma reunião da diretoria, né? E a Dirce estava lá. Foi. A Dirce estava lá, e aí vai daqui, vai dali, conversa, mas pois é, para onde é que vamos? Ah, quem sabe a gente tenta lá no Design Center de novo, não sei o quê. Aí a Dirce olhou e falou assim, lá na Sociedade de Pediatria tem uma sala que elas alugam. Teu marido era presidente aqui, né, Dirce? Aí tem uma sala lá que elas alugam, não sei o quê, a gente podia ver. A Regina olhou e falou assim, Naquele momento, a Dirce pegou o telefone, ligou para as meninas aqui e perguntou se dava, se podia, se tinha jeito de fazer, não sei o quê. E eu disseram que sim, que tinha. Então, nós nos mudamos para cá em maio de 2015, graças à intervenção da Dirce. E foi assim, a nossa revista, ela é maio, junho, julho. Junho, julho, agosto. Fevereiro, março, abril, maio. Não, março, abril, maio. A gente estava com a revista impressa, certo? E a gente teve que alterar a programação da revista em andamento, porque a gente estava se mudando para cá. Nós fizemos um bazar monstro lá para liquidar tudo. Porque pensa, era uma casa com biblioteca, todas os exemplares
revista, porque no início da revista, a primeira tiragem foram 5 mil, né? 5 mil. 5 mil. Primeira tiragem da revista. Então tinha, um quarto era só dos armários das revistas, daí tinha a biblioteca, daí tinha o bazar, tinha uma sala que era de bazar, então quem tinha bagulho, levava lá para vender. E aí a gente fez um bazar monstro naquele ano. Então nós fizemos um bingo e fizemos um bazar monstruoso para poder encerrar. A Lea Liz levou cadeiras. Eu me lembro que ela comprou cadeiras, porque a gente tinha toda. Móveis, né? Na sala de palestra, a Regina tinha comprado cadeiras. Tinha 60 cadeiras. Então foi vendido cadeira, foi vendido tudo e a gente se mudou para cá. Então, obra e mérito da dona Dirce, que ligou para as meninas e elas disseram, podem vir. Porque a arrecadação não cobria. Não cobria. A gente saiu de lá pagando praticamente 6 mil reais de aluguel, água, luz, telefone e segurança. Precisava ter. E daí o aluguel ia aumentar, a gente meio que quis negociar, mas eu não deixei nem a Regina negociar muito o aluguel com o pessoal. Porque eu pensei, vai que eles abaixam, ela quer ficar, não vai, a gente vai continuar não conseguindo pagar. Então, nessa época, ela bancou bem o Sejart. Aí a gente veio pra cá e aí as coisas melhoraram. Diga... Karen, hoje a receita de Sejart são as mensalidades e a venda da revista? Não, a gente não vende revista. Ah, não vende? Não, a revista não. Porque no início a ideia era vender revista. Por isso ela mandou fazer 5 mil. Você sabe que antes de ser associada, eu consegui comprar revista? Pois é, lá no comecinho tinha para vender. Aí tinha que fazer... Tinha uma lei, né? Porque é sem fins de e daí a gente não podia vender porque uma entidade que não tem fins lucrativos não pode ter alguma coisa que ela venda para ter lucros. Só sendo igreja, imposto de renda. Como nós não é igreja, né? Então aí não podia vender a revista. Então o que a gente faz? A gente faz a assinatura. Assinatura sim. A assinatura da revista paga o despacho do correio e o custo da revista. Hoje a gente tem umas 22 assinaturas. E houve uma reestruturação na revista muito grande, né? Assim, Vocês levam nas costas. Não, ela levava nas costas sozinha, basicamente. Então, agora somos mais pessoas, então ela acrescentou mais coisas, né? Então, com certeza ela ficou muito feliz. E a mensalidade. Então, assim, o Sejart se banca com a mensalidade das sócias. Que é para o aluguel. A nossa renda é para a revista. Que a revista saiu. Que no início a revista tinha 10 anunciantes. Não, era mais do que 10 anunciantes. Porque bem lá no comecinho, na revista número 1, essa aqui é a revista número 1. Ela tinha aqui num lugar, deixa eu ver se essa já tinha na próxima. Não, talvez na 2 que começou. Tinha um lugar só de anúncios. Então eram os anúncios pequenininhos que cobravam um pouquinho, e aí depois tinha os anúncios grandes. Então, nessa época tinha anúncios assim, ó. A Bíblia sempre estava com nós. Tinha meia página ou uma página. Ah, a Dilete, nossa querida Dilete, eu acho que ela anuncia desde a primeira, pelo visto, não sei. Eu acho que sim. Se não é desde a primeira, foi logo lá no começo, e desde então a Dilete sempre anuncia. Ela e a Trap. Antes não tinha trapo, antes era pontinho. Por isso que ficava lá no pontinho. Eles que anunciavam, então a gente levava lá pro pontinho. Uma época, Carmen, também foi ali no Iguaçu, perto do Iguaçu. Sabe ali, atravessando Jardim das Américas, Shopping Jardim das Américas? Atravessando a BR a gente fez um tempo de reunião lá, é verdade. Lá eu fazia o lanche. Nessa época eu fazia o lanche. Era você? Eu fazia o lanche. Era o hotel. Eu fazia o lanche de manhã. Não, era uma casa de Buscava as crianças no colégio e puf, de lá pro Iguaçu, os lanches prontos. Era do Arnaldo. Oi? Meu Deus. Era porque lá eles não tinham cozinha fixa.
Eles alugavam para eventos, mas eu tinha cozinha aqui, então eu fazia lanche naquela época. Porque não era fácil como hoje de achar bufeteira para fazer essas coisas. Bom, daí então tínhamos os cursos, etc e tal. E aí um belo ano a dona Regina inventou de fazer um congresso. E nós tivemos 4 anos desse encontro. Coisa grande para chamar gente de fora, quando chamou palestrantes, chiques no URSS, não sei o quê. Aí o primeiro. Cadê o Neco? Nem me lembro daqui. Foi lá Parque no Barigui. Tudo foi no Parque. Não foram todos. Barigui. Esse aqui foi no Colégio Santa Maria. Santa Maria, isso. Santa Maria. E esse aqui no Jardim Botânico. Santa Maria ali do lado. Lá do lado do Guarira. Que hoje é. Santa Maria Antiga. Isso, no Santa Maria Antiga, não no novo. Então, eram 2 dias. Acho que eram 2 dias, né? 2 ou 3 dias? 3 dias, 2 dias de palestras e eventos e representante de planta. Feira. Concurso de fotografia. Lá embaixo, aqui no escritório nosso, tem 2 álbuns deste tamanho aqui, só das fotos dos concursos. Sabe qualquer hora trazer pra gente passar aqui? Uma hora tem que dar uma olhada. Então, concurso de fotografia era uma coisa que sempre teve no Sejart. A gente fazia concurso de fotografia. E daí As feiras também eram ótimas. Teve uma época que foi feito, acho que um curso de fotografia no Sejart. E daí depois fazíamos concurso de fotografia. E aí chamamos gente para fazer as feiras. Então tinha estandes das sejartianas, expositores sejartianas, e tinha expositores comerciais. Para fazer lá. Aula de francês. Lá na sede tinha aula de francês, dona Anne que dá. Lá em 2011, 12, tinha curso de francês. Você que dava aula? Sim, dava. No primeiro encontro, a Regina montou o Jardim dos Sentidos lá no Barigui. Então, quem não conhece, ela tinha o Jardim dos Sentidos, que era um jardim lá na casa dela, era um caminho que você passava vendado, sentindo as plantinhas. Então, cada pouco tinha uma planta, um vaso de planta. Ela tinha animais encalhados, que davam um arrepio nas crianças. Então, ela tinha esse percurso, eram, sei lá, 100 metros, um caminho, mudava a textura do solo, o tipo do corrimão e as plantas. Ia vendado para só sentir as plantas. Daí lá no final a gente tirava a venda e aí ia muita criança. Então, nesse primeiro evento, ela fez o Jardim dos Sentidos lá. Em escolas Escolas foram. E teve uma vez que nós fomos, ela e a Maria do Rosário, fomos para São Paulo, na editora Ática, que não existe mais, né? Levamos o Jardim dos Sentidos para São Paulo. Montamos o Jardim dos Sentidos lá. Porque foi lançamento do livro. Não sei, a gente foi para São Paulo, montamos o Jardim dos Sentidos lá. E aí, num dos eventos teve. Bom, isso são os eventos e aí temos. Aqui, ó, é o primeiro boletim. Era da Tilografato. Então, era bem sucinto, porque as reuniões eram poucas, e aí era que elas às vezes saíam, iam no congresso, em algum lugar, alguma coisa, e tinha essa primeira circular. Depois passou para esse boletim aqui, que foi até o número 87, que eu não tenho todos. 81. Isso. Foi até o número 81 aqui. Tá? E agora nós estamos no 59 da revista. Esse boletim era bimestral. Mas ele não era o ano inteiro, porque acho que nas férias a gente não estava. E a revista passou a ser trimestral por estação do ano. Então, se somar tudo junto, são 81 mais 59,
90, 140 números. Em 38 anos que nós temos de publicação ininterrupta. Parabéns. Parabéns mesmo. Quem deu o nome da revista, que na época o boletim, foi a Patrícia. A Patrícia esteve conosco lá naquele aniversário do Sejart. Que ela falou assim, fazia parte da diretoria, vamos fazer o boletim, vamos fazer isso aqui, mas como é que vai ser o nome? E ela falou assim, por que não regador? Porque nós vamos regar as pessoas com ideias. Então, ela me deu o nome. E ficou para sempre o regador. Belo nome. E aí, ó, confraternizações, viagens, cursos, o que fica sempre, para sempre, para nós verdianas, é o encontro. As amizades que se formam, o conhecimento que é transmitido de uma para a outra, independente de. Cada uma aqui sabe uma coisa que ensina para a outra. E todas somos jardineiras. Isso foi o que a Regina deixou para todas nós. E essa é a história do Sejart que nós estamos construindo, completando este mês 38 anos de reuniões às quartas-feiras de março a julho, agosto a novembro. Karen, eu acho que não teve uma quarta-feira quando morreu. Teve uma quarta-feira que não teve reunião, que foi quando morreu o Prodigy, que morreu numa quarta-feira. Quem? O Prodigy. Que foi o Prodigy. Que foi o sócio fundador. Então, quando ele faleceu, foi numa quarta-feira, e este foi o dia em que não teve reunião do Sejart. Nesses 30 e poucos anos. E nesses 38 anos, pouquíssimas foram as reuniões em que choveu na quarta-feira, em que a gente precisasse sair da sala de aula. Pouquíssimas vezes aconteceu de chover na quarta-feira. Ah, mas nós fomos uma das primeiras excursões que eu fui de ônibus no Sejart, que atolamos o ônibus na lama. Na frente do restaurante da Dona Siroba. Elas foram para morrer, não foi? Foram para morrer. Nós fomos numa chácara e o ônibus atolou. E atolou. E daí a porta não abria, nós tínhamos que sair pela janela. Ele não passava. Aí vocês já tiveram que empurrar o ônibus. E foi uma epopeia. Porque elas iam só no momento que vocês já iam voltar. E não voltavam nunca mais, porque daí o ônibus atolou. E aí vocês foram andando até a estradinha. Isso. E daí vocês foram para o restaurante da Dona Siroba. A prefeitura dali de Chamorretes. Antes ali Porto Vizinho. mandou uma jardineira. Não, era um trenzinho, Uma jardineira aberta. puxado por um trator. A jardineira puxada por trator e nós naquela jardineira aberta Cantando. falando até ali porque para sair lá da chácara. Não, daquela Cornelce. Cornelce. A mãe da Marisa Gross, assim eu vou a pé. Daí tava passando uns caras, uns estrangeiros, estavam descendo a serra, se mandou junto com eles. Aí que nós fomos de jardineira. Até a pousada da Dona Siroba. Exatamente. Esperar um outro ônibus. Que a Marisa tinha mandado buscar os Não, isso é ser. Mas isso é ser. Você já tinha. Até na lama a gente vai bem. Tem gente que não conhece. Foi. Ó, a Valda tá falando aqui, ó. O outro passeio foi para Vitória. Nós saímos daqui abaixo de chuva, passamos o dia inteirinho abaixo de chuva. E na volta nós paramos para um lanche na cafeteria lá em Viparzum. E daí quem estava conosco foi a Gisele. E daí lá pelas tantas ela descobriu um piano. Tivemos assim uma audição
de piano a tarde inteira, porque a chuva não permitiu que nós descêssemos do ônibus. Então, Olha. Mas foram poucas. Mas aí ficou na memória de todo mundo, né? Sim! Cara, eu queria que você falasse daquele Verocálice. Este Verocálice, quem já foi para a Agrícola da Ilha? Agrícola da Ilha, em Joinville. O Parque Verocálice? Parque Verocálice. Bem, o Parque Verocálice, que é a Agrícola da Ilha, anunciava aquelas coisas. E aí o Dário ficou muito amigo, porque todo ano também a gente ia para Joinville lá no Verocálice. E ele ficou muito amigo da Regina, não sei o quê. E aí ele faz os treinamentos de Verocálice, e cada ano ele lança uma variedade nova. Esta é a variedade Regina Rodrigues. Regina Rodrigues, essa é a variedade. Ele fez uma variedade. Tu dava nessa do ônibus? Essa daqui. Tá falando da Regina lá na Foi. Então essa daqui é a Regina Rodrigues. Verocálice Regina Rodrigues. Quando vocês forem na Agrícola da Ilha e quiserem comprar, tem o Regina Rodrigues. Linda. E essa é ela, numa aula de poda, esse aqui é o teco, né? Que a gente fazia, então, todo ano a gente fazia aula de poda, e daí ia fazer prática lá na casa dela. A gente fazia palestra aqui, e ia lá na casa dela fazer aula prática. Quando não fazia o curso inteiro de poda, aí ela fazia em junho, finzinho de junho, comecinho de julho, dependendo da minguante, quando dava certo de fazer comecinho de julho, ela fazia. Se não, em junho, ela dava um jeito de dar uns 2 dias de aula, e aí a gente fazia aula prática lá na casa dele. Certo? E é isso que eu tenho para vocês hoje, para vocês aprenderem sobre o Cijá.